Esse podcast é resultado de uma investigação acadêmica. As informações analisadas nessa tese foram retiradas de veiculações midiáticas públicas e bibliografias de autores e autoras de diversas áreas. Ou seja, nada aqui é opinião ou achismo, mas sim ciência. Talvez não seja aquela ciência de jaleco e tubo de ensaio que você está acostumado, mas é sim ciência. Violo, silencio, mas escandalizo. Um podcast sobre jornalismo, infâncias e desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Vai casar quando? Quem vocês acham que vai namorar primeiro? Eu já tenho namorado. Não dá uns picotos, não? Não tem pretendente, pelo menos? Tem mulheres de todas as idades também? Tem. O primeiro beijo foi com quantos anos? Você tem 16? Eu nem for pro ar e já é o mais comentado. A menina do Rio aqui, ó. Sandy, a virgenzinha do Brasil. Mexe muito com a cabeça dos brasileiros. Incomoda, é chato que vocês defendem. Negra não quer mais saber desse. O jornalismo online dos anos 2020, do qual se compõe o material pesquisado nessa tese, tem a fronteira borrada com o entretenimento. É por isso que tantas das reportagens coletadas no material apresentam fatos e acontecimentos ligados a esse universo, como produções jornalísticas que abordam a vida de crianças da atuação, crianças do esporte ou mesmo crianças filhas de pais celebridades. A epígrafe desse subcapítulo, em coerência com a análise realizada aqui, é ilustrada por um trecho da série de streaming que conta a vida e a carreira dos artistas Sandy e Júnior, que iniciaram esse trabalho com 6 e 5 anos, respectivamente. A abertura reúne trechos de entrevistas com perguntas feitas para os artistas ainda quando eles eram crianças, e ao observá-las com atenção, a gente percebe ali as marcas de gênero entrelaçadas à infância, fato que não ficou para trás na prática jornalística dos anos 1990, mas, como a gente vai ver a seguir, persiste no jornalismo online, que se preocupou tanto com o formato e esqueceu de pensar um pouco no conteúdo. É por isso que eu consigo afirmar que esse primeiro grupo de análise está entrelaçado diretamente ao entretenimento, mas nem por isso deve ser deposto da responsabilidade ao comunicar. Entre as principais pautas debatidas nessa categoria estão os artistas mirins de televisão e séries, colunismo social, atletas adolescentes de futebol, além da cobertura jornalística sobre a vida de filhos de celebridades. E já para falar um pouco sobre conceitos que aparecem aqui, emergem a pedofilização, que também está presente na categoria relacionada a gênero, mais adiante a gente vai falar disso, além do trabalho infantil e os critérios de noticiabilidade. Bom, você que está ouvindo já percebeu. Começou o 7º episódio do podcast Violo, Silencio, mas Escandalizo. Jornalismo, infâncias e os desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Bom, e nessa direção, o tema que mais rendeu suítes nessa categoria e quantitativamente representa vulto nesse corpus é a cobertura jornalística sobre o nascimento da Clara Maria, a filha do casal de atores Tata Werneck e Rafa Witt. Do total de 174 reportagens alocadas na categoria 1, Infâncias Pop e as Crianças Sucesso, há um total de 24 reportagens sobre o tema do nascimento da Clara Maria. As reportagens propostas pelo G1 demonstram estruturação jornalística mais precisa, já que se valem da factualidade e se concentram no nascimento da criança em si. Além de apresentar as informações diretas já no lead, a reportagem recorre à assessoria de imprensa para afirmar informações oficiais sobre o fato. Nasceu na manhã dessa quarta-feira a filha de Tata Werneck e Rafael Witt. A apresentadora anunciou o nascimento da primeira filha no Twitter. Ela é muito linda, escreveu às 9 horas. Pouco mais de uma hora depois, ela fez um post no Instagram. A assessoria de imprensa da apresentadora confirmou o nascimento em nota.
Tata Werneck deu à luz a uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Witt estão radiantes e agradecem o carinho de todos. No último final de semana, o casal participou da gravação da vinheta de fim de ano da Globo e Tata fez mais uma brincadeira nas redes sociais. Já o jornal Metrópolis, que durante o período de coleta do corpus para essa tese publicou 22 reportagens sobre o assunto Clara Maria, em sua maioria se pautou por publicações nas redes sociais ou acontecimentos pontuais nesse ambiente, resultando em conteúdos curtos e de pouco aprofundamento jornalístico. Mesmo que esse termo não exista no jornalismo online, o conteúdo se adequaria mais ao que o jornalismo costuma categorizar como uma nota, uma notinha. É o caso da primeira publicação do assunto durante o período de coleta do corpus, que fala sobre a espera pelo bebê. Prestes a dar à luz a sua primeira filha, Tata Werneck usou as redes sociais neste domingo para mostrar que a herdeira já quer conhecer o mundo. Em vídeo, a humorista exibiu momentos da pequena se contorcendo na barriga. Na gravação, em preto e branco, o barrigão de 9 meses de Tata se mexe de acordo com os movimentos da bebê. "Tá boladona", escreveu a atriz na legenda da publicação, ainda sem revelar o nome da menina. Tata tem deixado os seguidores curiosos. Diante do vídeo, Xuxa Menegal perguntou: "Vai ser Clara? Ela escolheu?" Os fãs estão ansiosos pela chegada da bebê, que deve nascer a qualquer instante. Ainda sem nome decidido, a menina é fruto do relacionamento de Tata com o ator Rafael Witt. Bom, e acredite ou não, o trecho anterior é a totalidade da reportagem publicada pelo Metrópolis, que apresenta e repete informações se baseando no conteúdo publicado nas redes sociais. Assim como essa, outras reportagens seguem o mesmo modelo, reproduzindo no conteúdo jornalístico a íntegra de publicações nas páginas pessoais dos artistas. E para quem quiser ver todas as reportagens especificamente, pode procurar pelo quadro 8, lá na tese que está publicada no link da descrição aqui desse episódio. Embora a cobertura sobre essa criança seja numerosa na pesquisa, ela não é a única a apresentar essa lógica, onde a criança está em pauta em função da posição midiática de destaque dos pais. O que está explícito nessas coberturas, apesar de tratarem a infância na sua pauta, é a posição da criança como acessória na notícia. Eu tenho 7 exemplos para trazer aqui, então vamos ouvir. Joaquim Huck tem 14 anos e já namora. O adolescente foi flagrado durante o Rock in Rio com uma garota na noite de sexta-feira. Apesar de ter ido ao festival com os pais, o filho de Luciano Huck e Angélica esteve no local com a primeira namorada. Uma verdadeira mãe coruja. Isis Valverde tirou esse sabadão para distribuir muito carinho ao filho Rael, fruto de seu relacionamento com o modelo André Rezende. A atriz publicou uma sequência de fotos com o pequeno no colo e encantou os fãs. O humorista Paulo Gustavo mostrou pela primeira vez o rostinho dos filhos gêmeos Gael e Romeu. Casado com Thales Bretas, o ator mora na Califórnia, nos Estados Unidos, onde recebeu a repórter Renata Capucci para a entrevista do Fantástico. Aproveitando o Dia das Crianças, o Metrópole montou galerias de fotos com os filhos fofos de jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Diego Ribas, Everton Cebolinha e outros. Se o leitor ainda não os conhece, prepare-se para ter um ataque de itimalia. As brincadeiras em conjunto despertam em Maria Vitória a vontade de compartilhar truques de make na web, assim como a mentora. O resultado? Um perfil no Instagram com 640 mil seguidores e uma conta no YouTube com mais de 200 mil. Nesse Dia das Crianças, o Metrópolis conta como a influenciadora mirim, amparada pelos familiares, mantém a inocência infantil em meio à exposição na internet. O segredo principal, alerta de spoiler, é ter parentes atentos por perto. Maria Manuela, filha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, nasceu neste domingo. O casal de apresentadores postou uma imagem no Instagram para comemorar a chegada da mais nova integrante da família. Na legenda, Fernanda explica que a menina pesa 3,5 quilos e nasceu de parto normal em São Paulo. Após dar entrada em uma maternidade na Barra da Tijuca na manhã dessa quinta-feira, Letícia Colim deu à luz ao seu primeiro filho com o também ator Michel.
Nas redes sociais, Fábio Assunção revelou o sexo do bebê, que se chamará Uri. Então a categoria 1, Infâncias Pop e as Crianças Sucesso, além de contemplar centenas de reportagens cuja pauta são filhos ou ocorrências relacionadas a adultos celebridades, também localizou produções que têm como centro as próprias crianças famosas, ou sobre as quais é criada uma cobertura jornalística espetacular. Mas esse modus operandi, é evidente, não nasceu com o jornalismo online, embora se valha de ferramentas digitais para operacionalizar o seu fazer. Há quase 6 décadas, o McLuhan, em 1974, já afirmava que a imprensa não era mais do que apenas um mosaico de todas as, aspas, tecnologias da comunidade. Ao examinar a prática da comunicação, o autor já afirmava que, mesmo na seleção dos que fazem notícia, a imprensa prefere aqueles que já alcançam alguma notoriedade, no cinema, no rádio, na TV e no teatro. McLuhan, 1974. Esse, segundo ele, era um modo de testar a índole do que chamava de meio imprensa. No teatro, num baile, num jogo ou na igreja, cada pessoa desfruta as demais pessoas presentes. O prazer de estar na massa é o senso da alegria da multiplicação dos números. Senso esse que os membros letrados da sociedade ocidental tem por suspeito. Dessa forma, o jornalismo feito com a temática das celebridades, sejam elas adultas ou infantis, proporcionam participação e pertencimento das pessoas que leem essas notícias. De acordo com o autor, a produção serve de alimento para o que chama de energias sociais, o que ajudaria a criar pontos de convergência e também a unir indivíduos em massa. Socialmente, a extensão tipográfica do homem trouxe o nacionalismo, o industrialismo, os mercados de massa, a alfabetização e a educação universais. A imprensa apresentou uma imagem de precisão repetitiva que inspirou formas totalmente novas de expansão das energias sociais. Como hoje sucede no Japão e na Rússia, a imprensa liberou grandes energias psíquicas e sociais no Renascimento, tirando o indivíduo do seu grupo tradicional e fornecendo-lhe um modelo de como adicionar indivíduos para formar uma poderosa aglomeração de massa. É representativo, então, que sejam apresentados esses exemplos na primeira categoria de análise aqui desse projeto, já que ilustra evidentemente que o jornalismo online e em outros formatos é feito de escolhas, e essas, por sua vez, são feitas a partir de lugares culturais de quem as escreve. As crianças protagonistas dessas reportagens não são escolhidas ao acaso ou por relevância noticiosa, mas por impacto massivo, identificação e convergência. O operador da notícia é cercado de processos culturais que compõem não apenas a reportagem em si, mas o seu entorno na relação de trabalho cotidiano das redações. Nesse ponto, eu retomo a questão: quais infâncias estão em pauta? Nessa categoria estão as infâncias pop e as crianças sucesso, cujo exemplo pode ser ilustrado com as pautas que têm como centro as crianças famosas. Tal como anunciou a epígrafe desse episódio, crianças celebridades atuando como atrizes, cantoras ou influenciadoras, essa posição não foi invenção do ambiente digital. A atriz Larissa Manoela, que iniciou a carreira artística ainda na primeira infância, é conhecida por papéis dramatúrgicos em novelas infantis. Apesar de ter 18 anos no momento da coleta do corpus para essa pesquisa, tem reportagens que associam a Larissa Manoela ao universo infantil. Aos 18 anos, Larissa Manoela decidiu mudar o rumo do seu guarda-roupa e tem esbanjado beleza com looks ousados. Contudo, em entrevista ao portal UOL, a atriz afirmou pensar nas crianças que a acompanham e disse que essas roupas são sempre pensadas por sua equipe e por seus pais. Mas nem sempre as roupas lhe caem bem, ou pelo menos é isso que a estrela teen contou no bate-papo. Se eu me olhar e não me sentir bem, não tenho que usar. Tenho esse papo reto com quem cuida da minha imagem, garantiu Larissa. Outras reportagens coletadas e metodologicamente aderidas a essa categoria de análise dão conta de acontecimentos cotidianos e pouco relevantes como notícias nas páginas de jornais aqui analisados. Tem coberturas sobre atores e atrizes, atletas, cantores e outros. Vamos ouvir alguns exemplos. A TV Globo anunciou o retorno de Avenida Brasil para a programação da emissora, como substituta de Por Amor.
O que poucos sabem é que um dos atores da novela atualmente é um dos maiores sucessos do funk brasileiro. Trata-se de MCJP, que interpretou o personagem Jerônimo, uma das crianças do Lixão de Lucinda. Avenida Brasil volta para a TV nesta segunda-feira. A novela, que foi ao ar em 2012, será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. 7 anos depois, deu tempo para a criançada da trama crescer e até escolher novas profissões. A pequena Ágata, que sofria com os comentários de Carminha sobre o seu peso, já atingiu maioridade. Batata planeja voltar para o meio artístico, mas só atrás das câmeras, enquanto Ritinha segue na novela das 21 horas. Nas redes sociais, usuários comentam a semelhança física entre a jovem sueca e a garota retratada na imagem de 121 anos atrás. Alguns brincam que Greta é uma viajante do tempo que voltou para salvar a humanidade. Outros destacam que até mesmo as longas tranças no cabelo, usadas frequentemente por Greta, em discursos e manifestações, também estão presentes na foto antiga. E aí o que fica explícito nessa investigação é a forma como uma mesma reportagem tem aderência em diferentes categorias. Tal como a reportagem que explica a carreira artística de um menino de 11 anos e o espaço conquistado por ele no rap nacional. Já no lead da reportagem, elenca conquistas de sucesso para um artista. Shows lotados, músicas estouradas nas plataformas digitais. MC Caveirinha, sem dúvida, já é um sucesso. O menino da periferia de São Paulo trocou o funk pelo trap e tem chamado a atenção dos maiores nomes do estilo no Brasil, que fizeram com que Cauê de Queiroz fosse chamado príncipe do trap. A história é comum a artista do cenário mais underground do hip hop, porém nesse caso a idade do artista chama atenção. Ele tem apenas 11 anos. Depois do anúncio da idade, a reportagem diz que, mesmo tão novo, o artista carrega fãs por onde passa e explica a relação da criança com o irmão, com quem trabalha. A fala do jovem de 19 anos faz remeter que a exigência cobrada pelo menino não condiz com esse período da vida. A idade de Caveirinha não parece importar muito na hora de produzir. De acordo com o irmão, o rapper é bem exigente com as suas músicas. Um dia desses, a gente tinha uma faixa que estava pronta, estava produzidinha, e ele chegou falando: "Não gostei, tô meio inseguro com isso, vou gravar de novo. Eu fico de cara porque parece um adulto conversando", brincou. E como aponta o trecho, as marcas de gênero também estão presentes na reportagem. O tema vai ser abordado no próximo episódio. Mas antes de apresentar a próxima categoria, é relevante dizer que na categoria 1, Infâncias Pop e as Crianças Sucesso, é a relação que pode ser estabelecida com a lógica apontada por Bauman em 2004. Quando elabora sobre o conceito de refúgio humano. Isso porque, segundo o autor, na sociedade em que as reportagens aqui analisadas são produzidas, há dinâmicas sociais da modernidade que classificam os indivíduos que pertencem e os que não pertencem, aqueles que produzem e aqueles que não. O que não se adequa à lógica de progresso se torna refugado. Essa lógica remete ao processo de produção da pauta jornalística, que leva em conta não só o fato, mas quem o protagoniza. Abre aspas. Podemos dizer que a produção de lixo produz mais lixo. Os problemas relacionados à sobrecarga de informação tendem a emergir, de novo, com os instrumentos que se tornam essenciais à administração da informação, produzindo eles próprios informações demais. Quem disse isso foi Bauman, em 2004. E aí também o autor faz uma metáfora dizendo que ao fim do dia partem 2 caminhões, um carregado de mercadoria, aquilo que vai servir para a lógica da produtividade, e o outro carregado com lixo, o que é inadequado, inservível e refugado. Mas para ajeitar as cargas, uma função se faz demasiadamente necessária, a dos coletores, aos quais eu associo aqui os jornalistas e trabalhadores de notícias. Aquele que opera a escrita e o que, em hierarquias profissionais superiores, define o que é o que não é notícia. Nesse caso, quem é e quem não é notícia. Segundo Bauman, esses coletores, a quem eu associo aqui aos jornalistas, são uma espécie de heróis da modernidade. Dia após dia, eles reavivam a linha de fronteira entre normalidade e patologia, saúde e doença, desejável e repulsivo, aceito e rejeitado, o dentro e o fora do universo humano.
Essa fronteira precisa da constante diligência e vigilância, porque não é absolutamente uma fronteira natural. Não há montanhas altíssimas, oceanos sem fundo ou gargantas intransponíveis separando o dentro do fora. Ainda de acordo com ele, não apenas a diferença entre produtos úteis e refúgio que demarca a divisão. Muito pelo contrário, é a divisa que prediz, literalmente invoca, a diferença entre eles. A diferença entre o admitido e o rejeitado, o incluído e o excluído. Mas, como eu já disse em episódio anterior sobre como se dá a prática jornalística presente na produção digital, que eu defini como acelerada, solitária e autogerida, ela está presencialmente passível de equívocos. Assim também alerta Bauman quando fala da importância da função e ressalta que os coletores de lixo podem equivocar-se, ser distraídos, preguiçosos ou descuidados. Suas opiniões excêntricas podem trazer de volta a mesma ambivalência que a fronteira estrita e visível deveria eliminar. Mas, embora titubeantes, os coletores, aqui rearranjados como jornalistas, têm no estabelecimento da sua função uma importância fundamental para a manutenção de tal lógica na modernidade. Os consumidores de uma sociedade de consumo, da mesma forma que os habitantes da Letônia de Calvino, precisam de coletores de lixo e muitos, e do tipo que não evitará tocar e manusear o que já foi destinado ao monte de dejetos. Mas os próprios consumidores não se dispõem a fazer o trabalho dos coletores. Afinal, foram criados para obter prazer com as coisas e não sofrimento. Foram educados para milindrar com o tédio, o trabalho penoso e os passatempos enfadonhos. Foram treinados a procurar implementos que façam por eles o que costumavam fazer por si próprios. É nisso que consiste o consumismo. E ele, de certo, não inclui o desempenho de tarefas sujas, cansativas, aborrecidas ou apenas desinteressantes, sem alegria. A cada triunfo sucessivo do consumismo, cresce a necessidade de coletores de lixo, enquanto se reduz a oferta de pessoas dispostas a engrossar suas fileiras. A reflexão direta entre essa separação do útil ou inútil, daquilo que tem uso ou do que não, é aderente de maneira nevrálgica ao debate do sucesso na e das infâncias enquanto pauta jornalística. Nessa narrativa, portanto, o que parece soar das redações é que nasce uma criança e nasce uma pauta. Então eu acho que é isso até aqui. Esse foi o 7º episódio do podcast Violo, Silencio, mas Escandalizo. Jornalismo, infâncias e os desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Você pode apoiar financeiramente o podcast no link que está na descrição desse episódio e também ao compartilhá-lo com seus amigos e colegas nas redes sociais. Se quiser entrar em contato e falar sobre o que ouviu nesse episódio, envie um e-mail. A trilha sonora e os sons adicionais usados nesse podcast foram retirados de bancos livres online. As referências bibliográficas completas também estão no link da tese na descrição desse episódio. Esse podcast é resultado de uma investigação acadêmica. As informações analisadas nessa tese foram retiradas de veiculações midiáticas públicas e bibliografias de autores e autoras de diversas áreas. Ou seja, nada aqui é opinião ou achismo, mas sim ciência. Talvez não seja aquela ciência de jaleco e tubo de ensaio que você está acostumado, mas é sim ciência. Violo, Silencio, mas Escandalizo. Um podcast sobre jornalismo, infâncias e desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil.